Você viu o novo clipe da Luísa Sonza? Espero que não, mas certamente você ouviu falar dele, pelo menos porque está repercutindo aí muito na mídia por uma série de motivos. Então gostaria de falar brevemente sobre esse tema. Você sabe que eu gosto de tratar aqui neste canal de questões culturais também. Então nós vamos falar sobre o clipe da Luísa Sonza, vamos falar dessa história de pacto aí que falaram que ela fez e tudo mais. Vamos falar de todos esses temas. Porém, em primeiro lugar, vamos responder a seguinte questão: quem é Luísa Sonza? E bem, a grande verdade é que o que tornou ela famosa foi ela ter se casado com o Whindersson Nunes, né? Isso aí que catapultou ela para a fama. Não foi o trabalho que ela realizou, não foram os projetos que ela apresentou, as músicas que ela cantou, foi com quem ela se casou, com um cara muito famoso, que tinha muita repercussão na mídia de forma geral, que todo mundo gostava, enfim, foi uma coisa assim, de uma promoção de imagem atrelada à imagem de um comediante, um cara que era muito conhecido nas grandes mídias e também na internet e tudo mais. Então Luísa Sonza surgiu, apareceu, foi dada à luz, ficou famosa por ter se casado com o Whindersson Nunes, e aí ela teve mais repercussão ainda, ficou ainda mais famosa quando ela largou ele, trocou ele pelo outro cara lá, o Vitão, enfim, isso deu ainda mais repercussão e ela gostou da repercussão que deu na época, pessoal xingando ela, falando mal do Vitão, falando que ela traiu o Whindersson e tudo mais, repercutindo a coisa, porque isso deu mais visibilidade para ela, catapultou ainda mais a sua persona pública. Então, desde o início, desde o seu desabrochar artístico, desde que ela se tornou uma pessoa pública, até hoje, Luísa Sonza se mantém por conta da apelação, por conta dessa questão de causar polêmica, chamar a atenção para si por temas que não são diretamente relacionados à arte que ela faz. Ela não chama atenção por sua técnica vocal, pela qualidade das suas músicas, pelo seu talento em si, mas por todas as polêmicas que envolvem o seu nome e de vez em quando envolvem as suas músicas, como é esse caso específico aqui da música Campo de Morango ou algo assim. Isso não acontece por acaso, tudo isso é ensaiado, tudo isso é programado, muito bem pensado para causar, para ter repercussão, para ter muita gente xingando, falando mal, porque isso mantém o nome dela em evidência, que é o que ela quer no final das contas, aumentar a sua exposição pública com base na polêmica, com base na apelação. E agora, antes de tratar do tema da qualidade ou da falta de qualidade dessa música da Luísa Sonza, deixo aqui a recomendação sobre um vídeo que eu fiz no meu canal a respeito da música moderna, dessa música pop que tem sido empurrada a goela abaixo de todo mundo, que esse pessoal mais jovem aí, como se eu fosse muito velho, né? Mas consome de uma forma totalmente artificial, desenfreada. Então já tratei desse tema aqui falando sobre músicas ruins, músicas de baixa qualidade. Vou ver se eu deixo na tela aí o título do vídeo para você procurar, ou na descrição do vídeo, na aba de comunidades, enfim. É um vídeo que vale a pena ser feito, deu um pouquinho de trabalho para fazer, foi muito bem escrito, modéstia à parte, bem produzido também, ficou um trabalho muito legal e você vai ter de uma forma assim mais abrangente a minha ideia, né, o meu posicionamento a respeito desse tipo de arte, desse tipo de música que tem sido produzida a nível industrial, né, e consumida também de forma industrial pelas pessoas. Agora, tratando da música em si, da tal de Campo de Morango, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí, tratando da música da Luísa Sonza de forma específica. Bem, a música é uma bosta e o clipe também, né, afinal de contas, se você pegar ovos estragados, você não vai fazer um bom omelete deles, né? Não tem como fazer milagre, não tem como fazer um bom clipe de uma música porcaria dessas. E se a música é muito ruim em todos os aspectos, ela é mal escrita, a letra dela é uma abominação. Eu tinha lido primeiro para depois ouvir, eu falei, como que isso aqui vai aparecer dentro de uma música? E quando eu ouvi, eu entendi que realmente a música combinava com a letra tão ruim quanto a melodia, o arranjo, tudo isso. A técnica vocal da Luísa Sonza, né? Não parece um canto, parece uma mistura de sussurros com grunhidos, uma coisa assim, uma letra vergonhosa, não apenas excessivamente apelativa para o ponto de vista sexual, que é algo que ela tem feito já partido para isso aí, mas ela é constrangedora em alguns momentos pelas imagens usadas, aquela história lá de jogando Nintendo, sei lá o que palhaçada é essa? Mas olha só, deixa eu te falar, o clipe, esse clipe que tá repercutindo e tudo mais, eu não acreditei quando eu vi, ele tem 1 minuto e 57 segundos. É claro que parece uma eternidade isso aí, você assistir, isso parece que não acaba nunca mais de tão ruim que é. Mas para pensar, não dá nem 2 minutos de clipe, porque a música é menor ainda, o clipe tem ali uns 20 segundos, 30 segundos sem a música, né? Então a música deve ter 1 minuto e meio apenas,
Pra pensar 1 minuto e meio de música, sabe? Tem clássicos aí do rock que você certamente aprecia se você curte rock e tudo mais, né? Pense aí, sei lá, Hotel California, Time do Pink Floyd, que deve ter mais do que 1 minuto e meio só de introdução. E a música dela tem isso em sua totalidade, é uma coisa terrível. Mas volto a dizer, é um tempo que demora a passar, porque, de fato, ver um clipe tão ruim desses aí é uma tarefa hercúlea. Se você falasse pra eu assistir esse clipe novamente, eu ia falar que eu prefiro ver a tinta secando na parede até o fim do que assistir esse clipe de 1 minuto e 57 segundos inteiro. E é desnecessário falar, por exemplo, que a Nona Sinfonia de Beethoven, que eu considero a melhor música já composta pelo ser humano, tem mais de 1 hora de duração quando bem executada da forma como Beethoven a compôs. Aí é covardia comparar com Luísa Sonza, né? Beethoven com Luísa Sonza, faça-me o favor. Mas a verdade é que a música, entre muitas aspas, que a Luísa Sonza tem produzido há algum tempo, é feita para ser dessa forma, para ser ruim, de baixa qualidade, apelativa, chula, erotizada de uma forma assim totalmente apelativa, uma coisa forçada. E ela faz isso para dar audiência, para dar visibilidade, para chamar atenção e acaba dando certo, né? Afinal de contas, eu estou aqui falando da Luísa Sonza no canal sobre conservadorismo e libertarianismo. Olha só, vê se não deu muito certo aí a estratégia da senhora ex-esposa, sei lá, do Whindersson Nunes. Então a estratégia dela para fazer sucesso, para estar em evidência e para estar sempre na mídia, sempre sendo falada, não é ouça a nova música da Luísa Sonza para ver a técnica vocal, olha que arranjo bonito, que música bem feita, que coisa muito bem trabalhada, olha como ela sabe cantar bem, olha como ela atinge notas agudas com facilidade, olha como ela tem domínio da própria voz. Não é aquele clipe bem feito, bem editado, pelo contrário, é uma coisa muito pobre, muito mal organizada e tudo mais. Não é sobre isso aí, não é isso que ela faz para promover a sua imagem. O que ela faz é, nossa, você viu a nova música apelativa da Luísa Sonza, né? Viu que coisa assim explícita, obscena? Você viu? Parece que ela fez pacto com o capeta. Então é essa a estratégia que ela adota para promover o seu trabalho. E o clipe em si, ele é muito ruim mesmo do ponto de vista cinematográfico. Falei que não tem como você fazer milagres com uma música ruim, mas parece que a filmagem e tudo mais, aquela coisa da cama e morangos e vermelho, enfim, extremamente previsível, né? Essa palavra que define muito bem o que eu esperaria desse clipe. Quando eu vi o nome da música, quando eu li a letra do que ela, eu mais ou menos tinha ideia de para onde a coisa caminharia e eu acertei em cheio, né? Então é um clipe previsível, porém, para além disso, ele é esquecível. Veja só, ele é previsível por um lado no primeiro momento e é esquecível logo em seguida. Não tem nada de marcante, não tem nada de relevante, nada que vai ser duradouro. Agora, falando dessa história de pacto com capirota e tudo mais, parece que aquele suposto satanista lá das eleições que comemorou lá que o Lula ia vencer e tudo mais, falou que os satanistas estavam todos alegres com isso, que isso aí até eu acredito que é verdade. Mas enfim, ele parece que falou, fez análise do clipe dela lá e tudo mais, não acompanhei, não gosto desse conteúdo claramente apelativo também, tenho minhas dúvidas se esse cara realmente é um satanista ou não, mas não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nessa questão aí, fica a critério de cada um acreditar ou não. Mas do ponto de vista da Luísa Sonza, eu não acredito que não tem nada a ver essa história aí, pacto com o capeta, nem nada disso. É pura apelação midiática, uma coisa previsível, uma coisa muito recorrente. Não é só ela que faz isso, a Anitta também faz com muita frequência, embora assim com menos intensidade do que a Luísa Sonza tem feito. A ex do Whindersson está apelando mais do que a Anitta nesse sentido, mas pra mim não tem nada de diabólico nessa história, o clipe é só de mau gosto, a música mais ainda, uma coisa deplorável no final das contas, mas a verdade é que nem tudo o que é ruim, nem tudo o que é apelativo, nem tudo o que é obsceno é diabólico no sentido de ser fruto de um pacto com um demônio. Acredito que tudo isso sim está a serviço das forças das trevas aí de uma forma ou de outra, mas ser algo diretamente ligado ao capiroto, não acredito nisso aí. Na maior parte dos casos, o que é ruim, o que é obsceno, o que é inadequado é apenas isso, ruim e nada mais. E tem muita gente nesse meio midiático musical apelando para aparecer aí do capeta mesmo, parecer que é diabólico e tudo mais, bandas de rock que fazem isso, ou então estrelas do pop que usam símbolos pagãos, símbolos aí anticristãos e tudo mais. A gente
gente já tem visto isso há muito tempo. Eu acho isso uma grande palhaçada no final das contas. Nenhum desses caras aí do rock, do death metal, que pintam a cara e fazem aquelas coisas e voz gutural e tudo mais, nenhuma Lady Gaga fazendo coisas diabólicas no palco e itens desse tipo aí, nenhum desses apelões forçados são tão endiabrados quanto, por exemplo, o Black Sabbath lá nos anos 70, né? O Black Sabbath nos seus piores dias, nos seus dias menos inspirados, era muito mais diabólico do que esse pessoal todo junto. Eles eram muito mais autênticos no final das contas, né? E autenticidade é algo que a Luísa Sonza não tem definitivamente, porque ela sempre cresceu na mídia com base em outras pessoas, dos seus relacionamentos amorosos e com base na apelação da sua música, não com base no seu talento. Então ela, de fato, de forma resumida, é uma síntese de tudo o que há de pior no mercado musical e na mídia e do entretenimento brasileiro e mundial também, por que não, né? A sua produção artística é extremamente apelativa, mas tem pouquíssimo ou nenhum conteúdo no final das contas. A produção artística da Luísa Sonza é totalmente esquecível. Vi hoje, esqueci amanhã. E eu espero sinceramente que você faça o mesmo em relação a essa sua nova música, a essa sua nova polêmica, esse seu novo escândalo, até que venha o próximo escândalo e traga o nome dela novamente à tona.